Quais foram os resultados finais da COP30 de Belém? Nessa aula, iremos discutir os pontos relevantes do acordo final, os aspectos problemáticos que ainda não foram resolvidos, o show de preconceitos e fake news de estadistas da imprensa nacional e apresentar qual foi o saldo da COP30 para o Brasil e para Belém. Bem-vindo, bem-vinda, aqui é o Prof. Eligel. Bem-vindo e bem-vinda, meu aluno presencial, meu aluno daqui do canal virtual, né, do canal Geografia em Tudo, os diletantes da geografia. E hoje, então, nós vamos falar sobre esse resultado final. Não esqueça de ver as duas aulas, por favor, gente, as duas aulas anteriores do que o que é a COP30 e também a COP30 comparado com eventos e esses grandes eventos nas cidades e nos países que recebem esses grandes eventos. Eu fiz até uma comparação com a Copa, com a Olimpíada, tudo bem? Então não esquece de vai lá ver, dá o seu like, se inscreve no canal, no nosso canal Geografia em Tudo, de novo. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Bom, só lembrando, o que é a COP30? A COP30 significa Conferência das Partes. As partes que são mais de quase 200 países aí, não 200 países, mas quase 200 países, que assinaram o acordo climático iniciado lá na ONU em 1992, Rio 92, e depois ratificado no Acordo de Paris. E daí a COP ocorre todos os anos, e nós estamos, né, nós passamos pela 30ª COP. A próxima, COP 31, terá a presidência da Austrália e ocorrerá lá na Turquia, tudo bem? E daí, essa é a COP. Então, quando fala de COP, alunos de vestibular, a COP, a Conferência das Partes, só fala, gente, por favor, só fala de mudança climática. Diferentemente da Rio 92, que trata de várias coisas da natureza, a COP, a Conferência das Partes, só trata de mudança climática, tudo bem? E, quando a gente fala de mudança climática, o Acordo de Paris prevê, por favor, gente, menos 1,5 graus Celsius relativo ao mundo antes da Revolução Industrial. Então, 1,5 grau antes da Revolução. Então, nós vamos fazer um esforço enorme, né? De transição energética, redução dos combustíveis fósseis, são responsáveis por mais de 80% da potencialização do efeito estufa. Gente, não esquecem, efeito estufa é natural. Então, pelas pesquisas dos seres humanos, ou a pesquisa do ser humano, a ciência está nos direcionando e falando e afirmando de que, olha, nós estamos potencializando o efeito estufa, especialmente na emissão ou na utilização de combustíveis fósseis e na liberação desses gases que potencializam o efeito estufa. Mas não esquece, efeito estufa é natural, tudo bem? Natural, tá? E a ONU fala nesse painel, desde o Acordo de Paris, que 2 graus a mais, gente, pode aumentar seca de um lado, enchente e chuvas de outros. Olha, gente, pode virar uma grande catástrofe com 2 graus a mais da média, tá? E não esquece, gente, é uma grande discussão, mas nós temos estudos dos mais da maior quantidade possível e em vários, cercando vários aspectos da meteorologia, dos aspectos atmosféricos, que nos dizem que nós, desde a Revolução Industrial, nós potencializamos o efeito estufa no planeta, tudo bem? E outra, quando a gente fala dentro da aula de geografia, gente, uma discussão da matriz energética. E lembra que a matriz energética, mais de 80% da matriz energética mundial, ela é feita por combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural. E o xisto pirobituminose. Então não esquece que é uma discussão sobre matriz energética. E lembra que o Brasil tem uma matriz energética interessante, porque nós temos aí uns 60%, 56% da matriz energética nossa de combustíveis fósseis. Mas depois, gente, o resto, olha que coisa interessante, desses acima de, ou para compor os 56%, nós temos de combustíveis ou de energia renovável, seja solar, seja vinda do etanol, da cana-de-açúcar, da biomassa, né? Seja a eólica e assim por diante. Então nós não podemos, energia hidráulica, né? Então, quando eu falo mais ainda, quando eu falo de energia elétrica, né? Só energia elétrica, o Brasil tem um caminho enorme para ensinar para o mundo, por causa também das nossas potencialidades, tudo bem? Então é uma discussão sobre matriz energética. E a gente não esquece que a COP, a Conferência das Partes, é como se fosse uma reunião de condomínio, né? E nessa reunião de condomínio sai uma brigaiada danada. E daí quando a gente fala do acordo final, às vezes nós não vamos conseguir 100% daquilo que nós colocamos à mesa. E lembra, a COP30 ela é discutida no ano inteiro, depois por esses técnicos, depois vai para pessoas que estão mais ligadas ao meio político, até chegar
nos estadistas, que são políticos, né? E lembra, gente, que políticos e políticas no cargo ali, às vezes é ano de reeleição, às vezes é ano de eleição. Então, às vezes eu tenho que, para responder as causas ambientais, eu vou ter que fazer uma série de mudanças e falar assim, acomodar os interesses políticos internos com as causas ambientais. Então, é muito complicado, gente. É aquela coisa, eu ando 3 para frente, volto 2 para trás, sabe? É um negócio, volto 2 passos. Então, é assim complicado, mas o importante é ter a conferência para minimamente dar visibilidade a essas questões climáticas e tudo que envolve as questões climáticas, tá? Então nós temos sim que ter as COP, ou as conferências das partes, ano a ano, para colocar e pensar na transição energética, principalmente, gente, na transição energética para reduzir, já que os combustíveis fósseis contribuem com mais de 80% da emissão dos gases que potencializam o efeito estufa, nós temos que começar a pensar nesse mapa de transição energética, tá? Então, e outra coisa, a transição energética, nós temos uma base de combustível fóssil já formada. E então é muito caro trocar. Então, uma das questões primordiais das COPs ou da COP é discutir financiamento. E quem vai fazer esse financiamento para nós termos essa transição energética? E outra, se mudar bruscamente, vai ter o problema da energia renovável, de uma energia mais limpa, também ser cara. E nesse mundo de que nós temos uma grande parte da população vulnerável e pobre, então você acha que nós vamos bancar isso? Pode trazer mais problema. Por isso que a gente tem que fazer uma transição energética justa. Isso foi colocado no documento final, tá bom? E proposto pelo Brasil, o texto final chama Mutirão Global, entre aspas, Mutirão Global, unindo a humanidade de uma mobilização global contra a mudança do clima. Uma coisa interessante. E se você ler o documento todo, está mostrando que é um aspecto global, mas nós temos uma discussão de interescalas. É importante que cada um promova em cada país o seu jeito, porque tem país que é na região polar, tem país que é região temperada, fria, temperada, úmida, tropical continental, equatorial. Então, cada país tem que dar a sua contribuição, fazer esse mapeamento. E custa caro fazer ciência, gente. Não esquece que custa muito caro fazer ciência, né? E não esquece, gente, as discussões, a COP é profundamente uma discussão geopolítica. Vai lá na aula de geopolítica, tá, gente? Que está dentro da geografia política. Então, às vezes, nós temos uma geografia política ambiental e quando nós vamos discutir com outro país é geopolítica ambiental. E nós vamos ver na conclusão, gente, como foi problemático essa divisão geopolítica dentro da COP30, tá? Vamos lá para os acordos, para os pontos do acordo final. Olha pontos interessantes. Primeira coisa no acordo final, primeira vez que teve direitos indígenas reconhecidos como estratégia climática. Olha, dos povos originários. Que legal? Então, direito dos povos originários, né, que pode entrar na pauta e para ser financiado também o direito deles dessa preservação, mas com justiça social. O Brasil promete levar adiante os mapas do caminho. Esse mapas do caminho, entre mapas do caminho, é mapas do caminho da transição energética. E, gente, vou adiantando, no texto final não falou nada sobre combustível fóssil. Isso aí já desde as outras está acontecendo, gente, porque os países produtores de combustíveis fósseis, eles não querem já serem colocaram títulos neles, vocês são os maiores vilões, né, da mudança climática, da potencialização do efeito estufa. Então, fica uma guerra geopolítica, energética, para não colocar no texto final sobre isso, esse ponto, né, dos combustíveis fósseis. Isso é uma tremenda perda. Então, o Brasil falou o seguinte, não, eu e a Colômbia, nós vamos levar paralelamente esse assunto. E o Brasil vai ficar até 2026, novembro de 2026, até a transferência da presidência, né, e vai ficar, então ele vai promover vários painéis de discussão sobre os combustíveis fósseis. Colocar o comércio internacional como um pilar ou como um vetor de auxílio para a redução da potencialização de efeitos estufa. Por exemplo, no comércio internacional, fazer subsídio para a compra de equipamentos para a transição energética, assim por diante. Aprovação de um plano de ação de gênero de Belém. Olha, que legal, metade da população mundial composta por gênero feminino, então colocou o direito das mulheres em muitos países muito machistas, misóginos, e colocou o direito da mulher também nessa participação. Mulheres e meninas participando do debate da mudança climática. E a meta global de adaptação foi finalmente adotada. Olha, o que nós vamos fazer?
Como que é essa meta global de adaptação? O que nós vamos fazer? É a primeira vez que as conferências do clima chegam a um acordo sobre como medir, né, o preparo dos países diante dos eventos. O que você fez? Então vai colocando uma gradação. Olha, fiz saneamento básico. Olha, eu diminuí o desmatamento. Olha, então começou a ter essa meta global de adaptação para eu comparar o que cada país no próximo COP está fazendo. Compromisso de triplicar o financiamento para adaptação. Tem um compromisso, mas, gente, tem uma série de problemas aí para ratificar, né? Compromisso todo mundo faz às vezes, né? E um fundo florestal que o Brasil, um feito do Brasil é colocar, olha, o Brasil colocou um fundo para a proteção das florestas, tá? Com mais de 200 bilhões de reais. É um fundo que as pessoas podem investir, vão ganhar, não é uma doação. E daí com um empréstimo, o país que toma isso daí, um país que tem florestas tropicais que toma isso com juro mais baixo, mas tem que devolver esse dinheiro. Mas será que os países mais pobres vão conseguir fazer isso? E os problemas, gente? O mapa do caminho de fora, especialmente quando nós falamos dos combustíveis fósseis, a meta global de adaptação ficou enfraquecida porque eram 100 itens, foi para 60 itens. Aquela meta de, olha, o que você está fazendo? Desmatando, fazendo saneamento, fazendo obra contra enchentes, fazendo readaptação urbana, pró-meio ambiente. Financiamento climático também, gente, muito abaixo do necessário. Eles querem 1,3 trilhão de dólares, mas, gente, pouco empenho, tá bom? Muita promessa, mas sem dizer quem vai pagar, especialmente, gente, porque o que mais polui os Estados Unidos, especialmente entre o primeiro e o segundo ali, né? Hoje a China ultrapassou, mas os Estados Unidos, que são o segundo maior produtor, saíram até do Acordo de Paris, nem foram, né? Quem foi lá na COP foi o governador da Califórnia, importante, mas o governo federal americano não quis participar. E uma mitigação sem avanços estruturais, né? Nós tivemos uma redução global assim no acordo, mas daí não tem avanço estrutural, especialmente combustíveis fósseis, tá, gente? E vamos esquecer, né, gente? Um show de preconceito, né? O primeiro foi do chanceler da Alemanha, que falou o seguinte, olha, vou colocar bem as palavras dele, né? O chanceler alemão diz ter ficado feliz de ir embora a Belém. Um show de xenofobia, de preconceito, de racismo. E daí alguns veículos de comunicação do Brasil falando, ele falou assim, será mesmo? Olha a Veja que fala, Belém ou Berlim? Merz acertou ao dizer que as cidades alemãs superam as brasileiras? Quer dizer, um próprio veículo de imprensa brasileiro colocando ou dando propaganda, né, e fazendo marketing em cima desse preconceito do chanceler alemão. Depois ele não pediu desculpa, mas depois ele cometeu até em Angola, uma semana depois ele comete em Angola mesmo, que o pão lá em Luanda não era tão bom, numa reunião que ele teve lá. Quer dizer, nasce preconceituoso, o racismo, o preconceito é estrutural. Isso nós ficamos, deu para visualizar desse chanceler, tá? Muito dinheiro foi gasto com notícias e fake news contra a COP30 e foi um item dentro da conferência das contrapartes aí, né? Da Conferência das Partes em Belém, de falar que, olha, um grave problema hoje para combater a mudança climática é fake news. Então, foi falado na conferência sobre as fake news, né? Lobistas antipauta ambiental, gente, a rodo de cada... nós tivemos 1.600 lobistas, principalmente da indústria do petróleo. Imagina, eu fico sempre lembrando disso, gente, quando acontece o orçamento participativo do município. No primeira reunião, o orçamento participativo, tá todo mundo lá. Na segunda reunião, só tem os advogados das imobiliárias, das incorporadoras, porque eles são pagos para ir lá. Então, vão fazer lobby em cima dos vereadores, né? Parecia a mesma coisa, o lobby da Vale, lobby de empresa de alumínio, lobby o maior era o lobby dos combustíveis fósseis, né? E o jornal O Globo, que até fez um editorial para que a COP fosse para Belém, né? De Belém fosse para o Rio de Janeiro, ele chegou e falou o seguinte, revelou o jornal que mais de 1.114 postagens foram classificadas como falsas. Falso até de veículos grandes, tá, gente? Até de veículos grandes, tudo bem? Até a ONU, por pressão midiática, foi lá e deu uma bronca no Brasil, num lugar onde a própria ONU que tinha a responsabilidade, né? Então ela fez uma coisa incomum, mandando uma carta para o governo brasileiro que tinha que tomar medidas na semana. A ONU ficou um mês antes responsável por
fazer toda essa programação e depois fica cobrando. Gente, a COP tinha que ser feita em Belém, pronto, acabou, tá bom? E a imprensa nacional preconceituosa. Na primeira aula e na segunda aula de COP, vai lá ver, nós vemos como esse massacre da imprensa nacional mostrando um racismo estrutural, um preconceito contra regiões mais pobres do país que devem sim ter investimentos, porque Belém recebeu muito investimento e não ter sido feito numa São Paulo, numa Rio de Janeiro, né? Não, ou no centro-sul do país, não. Isso mostra um pouco, gente, como que quando gasta com regiões mais pobres ou pessoas de maior vulnerabilidade, a elite brasileira é muito preconceituosa e racista. Isso ficou estampado na COP30, tá bom? Nessa discussão toda. E na conclusão nós temos vemos que o momento geopolítico é muito complexo, tá, gente? Lembra, povo palestino sendo massacrado pelo Estado judeu. Estados Unidos não participaram com aquela onda trampista de fake news. A Europa envolvida com a guerra, ou diretamente influenciando a guerra na Ucrânia e Rússia, né? E já falamos, o lobby dos combustíveis fósseis, né? Nós tivemos aí em cada 25 participantes credenciados na COP30 era lobista, em cada 25. Então, imagina, gente. E muitas empresas querendo fazer o famoso greenwashing, né? Lavagem verde, né? Por parte das empresas muito poluidoras. É o caso da Vale, que era a maior patrocinadora do evento, mas tentando mostrar, ver o tanto de problema que a Vale já fez de Mariana em os dois problemas ocorridos em Minas Gerais, né? Em Brumadinho, me perdoa, Brumadinho e Mariana, tristes problemas, e fazendo um greenwashing, quer dizer, uma lavagem, né, dessas empresas grandes poluidoras. Tem que participar, mas tem que deixar bem claro o problema, né? E o fracasso do financiamento, já falamos, né? Então nós temos que ter financiamento para fazer essas obras, para ter essa transição energética, né? E também o Brasil lançou, e é coisa interessante, o Brasil lança o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, com mais ou menos 125 bilhões de dólares, né? Nós já, nessa conferência aí, já foram conseguidos quase 25 bi desses fundos, né? Quer dizer, promessas desses 25 bi. O grande detalhe, gente, falando do Brasil, acabei de falar, o triste racismo e preconceito contra a população pobre em regiões fora do eixo Rio-São Paulo, né? Feito pela imprensa nacional. Uma mistura anti-lulismo, antipetismo, anti-esquerda, anti-pobre, tá bom? Um preconceito estrutural, ficou evidente, tá? E umas coisas interessantes. Maior número de povos originários e quilombolas participando. Um movimento importante, tá? As COPs anteriores foram feitas especialmente em países que não gostam muito de manifestações populares, tá bom? Desde do Egito, Baku e Emirados Árabes Unidos, tá? Então, esse teve uma grande participação. O Brasil é um grande país que está fazendo uma transição energética. Lembra, gente? Energia hidráulica com as hidrelétricas, cada vez mais aumentando a energia eólica e solar, especialmente a eólica, o etanol. O mundo fica assustado, gente, com o etanol. Nós temos aí uma produção enorme de etanol, o Brasil inteiro utilizando etanol. Temos que cuidar como que faz o plantio do etanol, mas é muito interessante o etanol sendo utilizado. E o Brasil chegou na COP com 50% de redução de desmatamento. É nítida a diferença de um governo para o outro, tudo bem? E significativos investimentos em infraestruturas para Belém do Pará. Isso foi super importante, né? A COP30 teve a presença de 195 países e mais de 42 mil participantes na Blue Zone, na zona onde tinha credenciamento e organizada pela ONU. O público livre na Green Zone não foi contabilizado. Então, tinha dia que estava lotado, tiveram que fechar a Green Zone. Tinha a Green Zone, que era para todo mundo, não precisava de crachá, e a Blue Zone precisava de crachá. Então, nós tivemos 10 mil estrangeiros no Pará. Olha que coisa mega interessante. Então, foi sim um evento importante para o Brasil. Tem seus problemas? Tem, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Veja a primeira e a segunda aula, tem que ser feito, porque traz mudanças interessantes e mostra o protagonismo do Brasil. Olha como que na próxima COP será dividida, 31, entre a Turquia e a Austrália. Nós conseguimos trazer, primeira vez, para a Amazônia. Primeira vez nós colocamos povos originários, os quilombolas, importantíssimo isso. Teve a assinatura da demarcação de terras indígenas, que são áreas de proteção permanente de florestas. Então tem que ser feita assim, com transição energética justa. Gente, essa é um grande balanço que nós fizemos. E foi muito importante, sim. E triste foi ver o preconceito estrutural da imprensa nacional e de certos setores do Brasil, que é só por ser anti um partido político, anti uma pessoa, eu vou lá e vou arrebentar o evento. Não é assim. De novo,
a mudança climática e a tomada de medidas é um pouco passos para frente e alguns passos para trás, mas deve ser falado, tudo bem? Sejam sempre bem-vindos ao canal Geografia em Tudo. Dá o seu like, faça sua inscrição e sempre com as aulas de atualidades, as aulas de temáticas da geografia, gente. Um grande beijo do Prof. Eligel e até mais.